Se o direito da coletividade for o direito de receber um tributo, mesmo que não ocorra o fato jurídico tributário, então merece imediata repulsa esse raciocínio. A mera existência de capacidade contributiva não é suficiente para o surgimento da obrigação tributária. Claro que seria ideal que todas as manifestações de capacidade contributiva fossem ponderadas pelo legislador, de modo que a repartição do ônus tributário servisse para concretizar a justiça tributária. Entretanto, devemos considerar que várias manifestações de capacidade contributiva são deixadas de lado pelo legislador. Se não for por outra, eu cito grandes fortunas até hoje não regulamentadas. Portanto, se não houver fato jurídico tributário, não há direito da coletividade a ser ferido pelo planejamento tributário. Não há espaço para o abuso do direito se não surgiu o direito do fisco. A mera previsão de um valor no orçamento, o mero fato de o Estado contar com um recurso é irrelevante se não houver fato jurídico tributário. Não existe esse direito da coletividade se anterior ao fato jurídico tributário. Daí porque me parece descabido tomar o abuso do direito privado e trazer essa matéria para o direito tributário. Mas não é só por esse lado. Também no consequente esse raciocínio merece reparos, já que o abuso do direito em matéria privada, ato ilícito, gera responsabilização, gera indenização, mas não gera invalidade do ato praticado. Portanto, não há dispositivo na lei brasileira dispondo sobre a invalidade de um ato porque houve abuso do direito. Na verdade, esse recurso ao abuso do direito tem uma explicação histórica e eu poderia localizá-la na França. Porque naquele país, o livro de procedimentos fiscais, no artigo 64, utiliza a expressão abuso do direito, dizendo que não podem ser opostos à administração dos impostos os atos que dissimulam o conteúdo verdadeiro de um contrato ou de uma convenção. E a administração poderia restituir esse verdadeiro caráter. Vejam, é uma norma de direito tributário, utiliza a expressão abuso do direito, mas dá antecedente e consequente próprio. Quando se examina essa norma, se vê inclusive que se cogita no chamado abuso do direito na França, do ato fictício. A prática de um ato fictício ou simulado já seria abuso do direito com a consequência da desconsideração. Ou seja, o mesmo signo, abuso do direito, na França aparece no livro de procedimentos fiscais com conteúdo próprio de direito tributário. Não é que se foi buscar no direito civil um instituto e migrou esse instituto para o direito tributário. Criou-se um instituto próprio para o direito tributário, o que não aconteceu aqui no país. Daí porque me parece importante, se vamos discutir o tema do abuso do direito, primeiramente dizer o que não é. Se vamos discutir a norma antiabusiva, norma antielusiva, eu estou chamando de norma antiabusiva. Podemos até ter uma norma antiabusiva. Podemos concluir, e talvez vamos concluir ainda daqui a pouco, que o parágrafo único do 116 seja a nossa norma antiabusiva. Mas será uma norma antiabusiva do direito tributário. Não será caso do abuso do direito em matéria civil, não será o caso de se cogitar de reparação, não será o caso de cogitar de ilícito, é um instituto próprio, é algo a ser regulamentado na matéria tributária. Quando se fala em planejamento tributário, parece importante pensar também quais são as ferramentas que hoje já existem à disposição do fisco. Afinal de contas, se vamos discutir o parágrafo único do 116, talvez um bom caminho seja dizer onde ele não seria aplicável. Onde não seria aplicável, até porque lege habemus, porque já temos o direito sobre o assunto. O que hoje já não é tolerado como planejamento tributário? Eu gostaria de lembrar aqui o tema da simulação, já citado pelo professor Marco Aurélio, para dizer que boa parte daqueles casos que são relatados, que vêm falar de propósito negocial, que vêm importar
doutrinas estrangeiras dificilmente passariam no quadro da simulação. Basta tomar o Código Civil, artigo 167, parágrafo 1º, para saber o que é simulação e ali se encontrar as 3 hipóteses de simulação. O inciso 3º, muito fácil, documentos antedatados ou pós-datados. É aquela simulação grosseira. É aquele documento feito a posteriori só para parecer alguma coisa que não houve. Os 2 outros incisos, um pouco mais difíceis, a simulação subjetiva, ou seja, quando é o que nós, na linguagem popular, chamamos do laranja. Aquilo parece conferir o direito a um, mas se conferiu o direito ao outro. Portanto, existe um ato jurídico aparente e um outro ato jurídico real, porque se eu conferir o direito a outrem, existe um outro ato jurídico, aquele que efetivamente confere o direito a uma terceira pessoa, que não aquela relatada em um documento. É como dizer, existe uma mentira e uma verdade, eu vou buscar, afinal de contas, a quem foi conferido esse direito. E, finalmente, o inciso 2, aqueles negócios que contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Aqui, é a grande maioria dos casos que nós poderíamos enquadrar, sim, como simulação. As partes mentiram. As partes disseram fazer algo quando fizeram algo diverso. Existe entre os civilistas uma discussão sobre a causa dos negócios jurídicos como elemento dos contratos. Eu trago aqui uma ponderação para dizer que, de fato, o legislador, quando cogita de um negócio, cogita também para que ele serve. Por exemplo, compra e venda. Serve para que uma pessoa receba um preço e outra pessoa receba uma mercadoria, um bem. Ora, se as partes dizem celebrar compra e venda, mas celebram um segundo contrato, e tem um segundo instrumento, pelo qual aquele que recebeu a coisa já se compromete a entregar a um terceiro, por ordem do vendedor, então as partes não quiseram celebrar compra e venda. Existe uma diferença entre a vontade manifestada no papel e a vontade manifestada pelas partes. Notem, eu falei vontade manifestada versus vontade manifestada, é de propósito, porque existe uma outra coisa que é motivo íntimo, reserva mental. Não é disso que eu cogito. Eu cogito de que as partes queriam celebrar um outro contrato, mas disseram querer celebrar compra e venda. Ou seja, a falta de causa do negócio jurídico acaba-se-á confundindo com uma declaração não verdadeira. A declaração com relação à causa do negócio. Para que servirá aquele negócio? As partes dizem que celebraram algo que não estão celebrando. E mais uma vez, doutor Caio, o tema da simulação, o recurso clássico à simulação vai ser suficiente para dizer, olha, se a lei tributária incide sobre essa situação, sobre esse negócio, e o negócio não aconteceu, não há que se cogitar da aplicação da lei. Não há isenção, não há favor. Vamos saber o negócio que efetivamente aconteceu. Portanto, o primeiro desafio que nós temos é, por que não utilizar mais? Por que não explorar até o fim, desculpe-me, Marco, explorar a simulação até onde ela vai? Para depois até descobrirmos o que falta. Há quem diga, existe, e aliás isso vem de uma experiência que vamos conhecer amanhã dos espanhóis, o recurso à fraude à lei. Seria a fraude à lei também algo a ser chamado? Dizer, olha, o negócio pode não ter sido simulado, mas foi celebrado em fraude à lei. O artigo 166 do Código Civil diz que é nulo o negócio jurídico quando tiver por objetivo fraudar a lei imperativa. Portanto, diríamos, negócio em fraude à lei também é nulo. Não há subsunção da norma, do fato à norma. Eu tenho uma dificuldade em falar em fraude à lei em matéria tributária. Me parece que, assim como eu questionava há pouco o abuso do direito, também me parece que tomar o instituto da fraude à lei à matéria tributária não é correto.